Bom dia a todos, a paz de Cristo, amada Igreja do Senhor. Uma alegria muito grande em meu coração estar aqui diante da palavra de Deus, já com o coração agradecido, e dizer para você que eu gostaria de levar até você, até a sua família, uma palavra de Deus, uma palavra de paz, de alegria, de esperança, de fé, de amor, de consolação, de confiança. E eu gostaria de compartilhar uma leitura textual. Se você tem aí na sua casa a sua Bíblia e queira se nos acompanhar nesta leitura, seria aconselhável até para que você possa tirar as suas dúvidas, as suas conclusões no que nós vamos discorrer, nas considerações que nós vamos assim fazer logo após esta leitura. Capítulo 8, se você abrir sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, que era médico, tem como título O Endemoniado Gadareno. Eu vou ler apenas o versículo 26 e o versículo 30, o qual nos servirá de base para aquilo que nós vamos discorrer, o que Deus colocou em meu coração nesta manhã. Não sei que hora você vai ter a oportunidade de assistir esse vídeo, se é pela manhã, à tarde ou à noite, fica aí a minha oração. Versículo 26 diz assim: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Agora o versículo 30. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Que Deus aplique a sua palavra lida aos nossos corações, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, aos nossos corações, e que você possa fazer a sua decisão ao lado do Senhor Jesus, o aceitando como o único e eterno Salvador de sua vida. Que você possa tomar posse da vida eterna. Pois bem, eu estava lendo este capítulo 8 do Evangelho de Lucas e Deus colocou em meu coração uma palavra. E essa palavra é uma palavra de salvação, de libertação, de cura. E eu gostaria de dizer que quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, realizando o seu ministério público, a palavra de Deus diz que Jesus percorria as cidades, aldeias, sempre caminhando para Jerusalém. E Jesus ia pregando, ensinando e realizando os seus milagres, os seus feitos diante de todos. E vinham pessoas de várias cidades, de várias aldeias, para estar com o Senhor Jesus. E a palavra também de Deus nos mostra e nos prova que o Senhor Jesus, ele não tinha aonde reclinar a sua cabeça. E era na casa de Marta e Maria e Lázaro que Jesus se hospedava de suas viagens missionárias. Pois bem, o Senhor Jesus agora ele navega para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia, região, podemos dizer, de Gadara. Ficava a sudeste do Mar da Galileia, no que hoje é a Jordânia, ao norte correspondente. Era uma das 10 cidades da chamada Decápolis, habitada predominantemente por não-judeus, diferente da Galileia, que ficava do outro lado do mar. Era uma cidade helenista conquistada pelos romanos, conhecida por sua cultura, conhecida por os intelectuais predominante ali. Era uma cidade pagã, uma cidade rica, luxuosa, com uma forte influência da cultura romana e que adotou a religião pagã, religião greco-romana,
e ali havia um templo dedicado ao deus Zeus, e o animal sagrado ali era o suíno, o porco. Após esses porcos serem mortos, eles eram oferecidos a sua carne vendida nos mercados. E foi para esta região que o Senhor Jesus foi para falar do reino de Deus, para levar a sua mensagem, para libertar os presos, cativos. E a palavra de Deus diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E diz a palavra de Deus que quando Jesus chegou aí, na terra dos Gadarenos, veio um homem, logo assim que ele desceu do barco, veio um homem possesso que estava com legião de demônios. E diz a palavra de Deus que ele se prostrou-se diante do Senhor Jesus. Nós sabemos que os demônios, eles reconhecem a autoridade do Senhor Jesus. E eles disseram naquele momento: Filho do Altíssimo, Filho de Deus, por que vem nos atormentar? Porque Jesus tinha expulsado o demônio deste homem. A palavra de Deus diz que este homem ele dormia no sepulcro, no cemitério. Isso me fez lembrar que há muitos anos eu tive a oportunidade de ler um artigo no jornal que havia um homem que estava dormindo no cemitério e a administração daquele cemitério pediu que ele se retirasse dali. E eu quero dizer, abrir um parênteses agora, dizer que o nosso Deus, ao criar o homem à sua imagem, à sua semelhança, Deus criou este homem para que ele vivesse em família, em sociedade, junto com a sua esposa, com seus filhos, e por que não dizer também com seus netos. Deus não fez o homem para dormir, morar no cemitério. E esses demônios, essa legião de demônios que estava neste homem, ele era impulsionado por essa força demoníaca e era levado a fazer coisas que ele não queria realizar, coisas que ele não queria fazer. O estado deste homem era gravíssimo. Mas quando ele teve esse encontro com o Senhor Jesus e que ele foi liberto ali naquele lugar, na terra dos Gadarenos, diz a palavra de Deus que os demônios pediram para que entrasse naquelas manadas de porcos, porque ali era uma região onde criava muitos animais. E Jesus autorizou e aqueles animais, aqueles suínos, foram todos lançados num lago, todos morreram. Para você ver o que Satanás faz na vida das pessoas quando ele tem um domínio sobre a vida das pessoas, quando as pessoas estão distante de Deus, distante da sua palavra, do seu temor. E diz a palavra de Deus que aquela notícia ali, daquele fato, daquele acontecimento, gerou naqueles que ali estavam, que cuidavam daqueles animais, eles foram para os campos, para as cidades e anunciaram o que tinha acontecido naquela cidade. E ao voltar, ele encontrou aquele homem em perfeito juízo, em perfeito estado, aos pés do Senhor Jesus. E agora aquele homem faz um pedido ao Senhor Jesus, que queria ficar com o Senhor Jesus, queria seguir as suas pisadas, estar ao seu lado. E Jesus disse para ele: você vá e conta para o seu pai, para a sua mãe, para os seus parentes, para os seus amigos, quão grandes coisas Deus fez na sua vida. E este homem teve a sua vida transformada, ao ponto de se tornar o primeiro missionário ali na terra dos Gadarenos. E agora ele foi livre, curado pelo Senhor Jesus, liberto e salvo, a anunciar a mensagem do Evangelho, a mensagem que o Senhor Jesus pregava e ensinava. Isso nos mostra que quando verdadeiramente uma pessoa tem um encontro verdadeiramente com Jesus, verdadeiramente,
ele tem a sua vida transformada. Por isso que a palavra de Deus diz que o evangelho é o poder de Deus transformador na vida daqueles que creem, naqueles que creem na palavra de Deus, naqueles que creem no nome do Senhor Jesus e que têm o seu amor, o seu temor para com o Senhor Jesus, para com a sua palavra. E nós temos exemplos na própria palavra de Deus que quando os discípulos tiveram um encontro com Jesus Cristo, eles largaram tudo para seguir o Mestre. Nós temos também um exemplo do grande apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele teve a sua vida transformada, de perseguidor do evangelho, de perseguidor do povo de Deus. Ele passou a ser perseguido por amor à palavra e ao Senhor Jesus. Mas ele teve a sua vida transformada. O que eu gostaria de concluir nestas poucas palavras é dizer para você que no mundo que nós estamos vivendo, muitos têm se prostrado diante de muitos deuses, deuses que não falam, que não vê, que não pode fazer nada, e reverenciam esses deuses e colocam muitas das vezes esses deuses na frente do Senhor Jesus. Enquanto que nesse texto nós podemos ver que os demônios reconheceram a autoridade do Senhor Jesus. Eles reconhecem o Senhor Jesus como Filho de Deus. E o que eu gostaria ainda de concluir é que você precisa fazer o mesmo. Você precisa se prostrar diante do Senhor Jesus em espírito, reconhecendo Ele como Salvador, como Redentor, como aquele que veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio curar, veio salvar e veio libertar. E este homem estava subjugado aos demônios. Quantos em nossos dias estão subjugados, muitas das vezes em situações semelhantes, e que por medo não querem nem sair dessa situação, com medo de sofrer algum dano. Fica aí esta palavra, que você possa, neste dia, neste momento, nesta hora, você possa fazer a sua decisão ao lado do Senhor Jesus, para que você possa tomar posse da vida eterna. Deixa Jesus te libertar. Este homem teve um encontro com Jesus. Por isso que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A salvação é pela graça, pela misericórdia de Deus. Ela não vem das obras. As obras, nós somos salvos para praticar boas obras, mas as boas obras não conseguem nos salvar. Nenhum valor monetário. Por isso que Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário, por isso que ele foi humilhado, foi julgado injustamente, chicotearam o Senhor Jesus, cuspiram em seu rosto, escarneceram dele, jogaram sorte sobre as suas vestes, furaram ele com uma lança, colocaram nele uma coroa de espinho, fizeram ele carregar uma pesada cruz, e foi contado com 2 ladrões. E ali na cruz, um reconheceu o Senhor Jesus como Filho de Deus e disse para o Senhor Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso, enquanto que o outro não reconheceu o Senhor Jesus como Filho de Deus. Fica aí esta palavra, que você possa reconhecer, que em vez de você se prostrar diante de muitos deuses, que não vê, que não fala, que não sente, que não pode fazer nada por você, e que não pode garantir a tua salvação, que você possa se prostrar diante do Senhor em espírito e em verdade, reconhecendo o senhorio do Senhor Jesus como seu Salvador. Fica aí esta palavra, que Deus possa ricamente abençoar a sua vida, a sua família e a todos nós. Esta é a minha oração, esta é a palavra que Deus colocou em meu coração, neste momento, nesta hora, para que você possa tomar conhecimento desta verdade. E a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só Cristo pode libertar, só o Senhor Jesus pode libertar de todas essas coisas, como aconteceu com este homem. Amém. Amém.